aqui a gente vai falar agora um pouquinho sobre algumas orientações dos tribunais de contas, e a gente vai falar aqui, está exatamente em um material que é disponível na internet, que é Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas, que foi publicado pelo TCU, e ele fala, né, sobre empreitada por preço global, a EPG. É a modalidade de licitação onde se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, sendo mais aconselhado no caso de empreendimentos comuns. Portanto, é o TCU falando que empreendimentos comuns são como escolas, pavimentação de vias públicas, edificações em geral. Portanto, durante a execução das obras, os critérios de medição para fins de pagamento são mais simples, feitos somente após a conclusão de um serviço ou etapa, pois seus quantitativos são pouco sujeitos às alterações. Portanto, isso é justamente o que embasou um embasamento técnico, né, para ter sido editada a portaria 424 e depois a alterada 558 sobre esse tema e determinando ser empreitada por preço global. Aí também outro material do TCU, que já é a cartilha, né, de orientações para a elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas, também do TCU, que ele também fala sobre empreitada por preço global, que fala o seguinte: na prática, tanto o regime de empreitada por preço global quanto o de empreitada por preço unitário determina a realização do mesmo objeto. Portanto, os dois regimes têm o mesmo objetivo, que é justamente a execução de alguma determinada obra. A diferença entre eles encontra-se basicamente na maneira como são realizadas as medições e nos riscos assumidos pela contratação em razão dessa distinção. Portanto, quando se contrata com empreitada por preço unitário, os riscos decorrentes de pequenas alterações ele está com o contratante, com o poder público, enquanto que a empreitada por preço global é uma forma que o poder público identificou de transferir um pouco do risco para a empresa que vai executar. Portanto, é importante ter todos os projetos, todas as planilhas, todos os quantitativos, memoriais de quantitativos levantados, todos os levantamentos, relatórios fotográficos, tudo isso compondo o material do seu edital, que vai para a licitação. Consequentemente, a empresa vai ter todas as informações possíveis para garantir o preço que está sendo ofertado, para também ter certeza de que aquele preço é justo, porque apesar de estar se transmitindo o risco do poder público para o ente privado, é sempre uma relação ganha-ganha, onde um está sendo contratado para executar uma obra e o outro vai fazer a obra conforme contratado. Outras informações interessantes a gente tratar também nesse momento, e atinente ao tema, é o seguinte: nas empreitadas por preços globais, por termos os valores certos e totais, a gente tem a empreitada por preço global de outro modo, medindo as etapas de serviço de acordo com o cronograma que foi planejado da obra, né? Mas mediante a etapas objetivamente estabelecidas no instrumento convocatório. O que isso quer dizer? No momento que a gente faz o planejamento e leva tudo isso à licitação, eu vou fazer a obra de acordo com o cronograma dela, mas o pagamento e a execução dela é de acordo com tudo que foi planejado e em pacotes, em partes, em etapas que foram colocadas e definidas. Um exemplo prático: terminadas as fundações, paga-se o valor global das fundações. E isso a gente vai tratar um pouco mais para frente, e a depender do valor, e claro, tem a análise financeira também, lembrar que o cronograma é físico e financeiro, de que etapa a gente colocar, aglutinando todos os serviços que são correlatos à execução até aquele ponto. E eu também só queria adicionar, né, que é importante que o máximo, pelo menos a atenção necessária para se estudar o cronograma da obra, inclusive identificando, pelo menos do ponto de vista de projeção, projetando, né, o seu cronograma, quais são os momentos onde cada um dos serviços são executados. Por exemplo, a gente está falando aqui, o exemplo nosso foi fundações, mas a gente está considerando que
a gente está chamando, né, etapas. Na PLE, uma etapa a gente pode chamar de evento, tá certo? É só uma tradução que a gente faz para a PLE, que no lugar de chamar de etapas, a gente chamaria de eventos. Mas imagine que as fundações são de uma obra muito grande, portanto, a gente vai ver mais na frente algum exemplo prático, mas em essência a gente pode cortar esse grande evento em outros sub-eventos. No caso, pode ser fundações estacas, fundações blocos de coroamento, fundações infraestrutura, o restante da estrutura, né, em termos das cintas e o pescoço dos pilares. Portanto, tudo isso vai depender do porte da obra, porque a grande ideia é que a forma de contratação com o empreiteiro de preço global ela facilite a fiscalização e, consequentemente, a execução da obra. Não que ela seja um impeditivo à evolução. Não que ela trave a obra porque vai ter um evento tão grande que a empresa vai ter que desprender tanto recurso para conseguir executá-lo totalmente ao ponto de praticamente inviabilizar a obra. A ideia é buscar o equilíbrio. Portanto, a palavra, eu acho que a palavra de ordem numa PLE é o equilíbrio. Outro ponto que nós gostaríamos de salientar, e inclusive está listado, né, nas orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas pelo TCU, né, ele fala que os erros mais frequentes e o que deve ser evitado quando se tem uma contratação por empreitada a preço global são os seguintes. Efetuar o pagamento de quantitativos pelos respectivos preços unitários na empreitada preço global, pois há desvirtuamento do regime de execução empregado. Então, a gente tem de fazer claramente essa distinção. O regime de execução empreitada preço unitário e empreitada preço global. Estabelecer, para fins de pagamento, etapas muito longas ou que exijam um emprego elevado de montante de capital de giro para sua conclusão. O que justamente que Edson tratou lá na tela anterior, a gente tem que lembrar do equilíbrio. É tomar cuidado, a gente vai conversar mais ainda sobre evento de frente de obra, mas ter clareza do que significa para não chegar ao evento a ficar semelhante a uma empreitada por preço unitário, mas também não inviabilizar a obra, claro, tendo uma noção de acordo com o porte, de acordo com as regras do programa que estejam incluídos essa obra em específico, e para poder ter uma boa execução e uma conclusão mais rápida possível da obra. Outro erro muito frequente é realizar pagamento parcial de etapas ou subetapas inconclusas. Essa etapa definida, como a gente chama de evento, a gente vai tratar mais ainda sobre o tema, ela é 0 ou 1. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ela está concluída, está finalizada ou não está finalizada. Falta um pouco para finalizar, ela não está concluída. Então, são esses pacotes que nós vamos, enquanto contratantes, todos que somos, enquanto Brasil, vamos pagando, ou o contratante da obra vai pagando por eventos, por momentos que aquele pacote de execução está pronto, que a gente denomina evento. Outro ponto também que eu queria acrescentar é que muitas vezes a gente se pergunta, né? Mas se meu evento passar de um mês, né? É uma pergunta que muitas vezes acontece. Bem, o evento em si, como o Paulo já falou, ele só é pago, ou melhor, só é aferido pela fiscalização, medido pela fiscalização, quando está concluído 100%. Portanto, se você tem um evento muito longo e ele vai passar por vários meses, então aquele evento precisa ser ajustado. Então, aquilo não é um evento adequado. O ideal era ter mais de um evento, sub-eventos. Bem, então, o último dos pontos que nós queríamos levantar dos erros mais frequentes, segundo o TCU, é com relação à utilização de empreitada a preço global em empreendimentos cujos quantitativos não podem ser definidos com um elevado grau de precisão. Corroborando o que nós falamos, né? Quais são esses empreendimentos que não têm uma precisão muito grande? São obras que envolvam grandes volumes de movimentação de terra ou reformas. E quando a gente fala grande volume de movimentação de terra, são as obras de infraestrutura de maior porte, por exemplo, que são obras de drenagem. Pode ser até uma obra de pavimentação, mas de tão grande porte que envolva grandes volumes, grandes quantitativos. E, consequentemente, já vai ser outro nível, né? Já vai passar do nível 1A, que é até 1,5 milhão.
E agora nós vamos falar efetivamente da planilha de levantamento de eventos, né, a PLE, e que o conceito dela é que ela é elaborada a partir da planilha orçamentária da obra, subdividida conforme os eventos previstos, destinada a identificá-los no período e sua exata localização no empreendimento para utilização quanto do seu acompanhamento. E aqui nós vamos mostrar aqui para vocês o caminho de obter a PLE, que é justamente a partir do site da Caixa. Você vai na área de downloads e procura OGU, Manuais Modelos de Engenharia, e lá você consegue obter a PLE a partir de 2 documentos. Ele pode estar dentro como uma aba da planilha do Excel, da planilha múltipla, que ela tem vários, desde o orçamento, do seu planejamento, o orçamento que vai ser enviado para a licitação, quanto o orçamento licitado, e as suas PLEs até o acompanhamento. A planilha múltipla, na nossa visão, né, seria, imagino que é o documento mais completo, que é até o mais recomendável da minha visão para se utilizar, porque você utiliza ele do início ao fim do objeto, do início ao fim da obra, por exemplo. Ou então, caso não queira utilizar a planilha múltipla, há também uma planilha de levantamento de eventos só com essas informações sobre a PLE em si. Vou alternar aqui um pouquinho para vocês, para mostrar como é o caminho. Portanto, primeiro, no site da Caixa, nós vamos encontrar aqui a área de downloads. E aqui eu já abri aqui a área de downloads. Na área de downloads, nós procuramos por OGU, ou pode pesquisar lá em cima, mas OGU, nós vemos aqui para manuais e modelos de engenharia, e dentro desta área tem diversos materiais que podem ser utilizados pelos tomadores. E tem, por exemplo, ficha de verificação preliminar, que ela serve para uma indicação de quais são os principais documentos que precisam ser enviados para aprovação do projeto. Temos também o COT, que é o manual, o MOT, que é o Manual de Orientações Técnicas de Engenharia ao Conveniente, também de fácil acesso, onde tem orientações sobre cada uma das etapas do processo do contrato de repasse. Aqui nós temos a planilha múltipla, que nós falamos agora há pouco. Portanto, é só clicar e fazer o seu download. E da mesma forma a PLE, que a gente consegue fazer esse download de forma bastante simples. E aqui é um pouco aqui da amostra de como é a PLE a partir da planilha múltipla. Aqui a primeira das abas e aqui a aba da PLE em si. Nós vamos mostrar um pouquinho mais na frente, no próprio arquivo do Excel, mas agora nós vamos falar sobre, conceitualmente, o que seria a PLE e como fazer a sua montagem, como montar uma PLE.